Olá, antes de mais, boa tarde a todas que estão aqui. Eu sou a Teresa Silva e faço parte da Rede Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens. E hoje eu também gostaria de falar um pouco sobre questões que estão diretamente ligadas à prostituição e sobre as quais muitas vezes nós não pensamos, que é a prostituição hoje em dia. Estou a falar muito depressa para os tradutores, não. A prostituição hoje em dia, ela tem que ver sobretudo com raparigas jovens, com pornografia, com pornificação, com violência sexual, seja ela na sua forma física ou com violência sexual com base em imagens. Provavelmente nem toda a gente já ouviu falar sobre o conceito de violência sexual com base em imagens. Eu convido-vos a verem o nosso site da Rede de Jovens para a Igualdade e a consultarem o nosso projeto, também financiado pelos cidadãos ativos, que se chama Faz Delete, na qual nós também iremos então fazer investigação sobre o que é isto da violência sexual com base em imagens, que o público conhece de forma errada como pornografia de vingança. Mas ela é muito mais profunda do que pornografia de vingança, porque nem sempre é pornografia e nem sempre é vingança. Portanto, é importante também que hoje no movimento feminista nós comecemos então a utilizar termos corretos quando falamos de violência sexual com base em imagens. E o que é uma coisa que é importante hoje percebermos a nível das plataformas digitais? É que todas elas têm algo em comum, sobretudo aquelas que são mais conhecidas, como seja o Snapchat, seja o YouTube, o Instagram, o TikTok. Todas elas têm um produto altamente lucrativo que faz com que sejam exatamente grandes plataformas, que é o quê? O corpo feminino. E, sobretudo, o corpo feminino pornificado. Porque nós não estamos aqui a falar de imagens de raparigas que socialmente são consideradas bonitas ou atraentes, porque isso é uma questão também de padrões de beleza. Nós estamos a falar de plataformas que dependem e que lucram quase exclusivamente da pornificação destes corpos, da subexposição destes corpos e de corpos de raparigas jovens que promovem, sobretudo, a auto-objetificação. Ou seja, nós temos neste momento plataformas digitais cujo lucro depende da auto-objetificação das raparigas, de se colocarem lá e de elas próprias servirem para serem mercantilizadas por estas plataformas. E nós não estamos a falar de imagens simples, nós falamos de que cada foto que é colocada, por exemplo, no Instagram, que é aquele que é mais conhecido, nunca é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. As influencers, elas próprias admitem que que fazem cerca de 50 fotos antes de as colocarem online. 50 fotos que são depois também filtradas, porque não sei se sabem, mas existem filtros neste tipo de programas. Para quê? Para que exista uma ideia de feminilidade que é altamente disciplinada, ou seja, há apenas um tipo de corpo que é aceite, há toda uma característica de feminilidade que tem que ser reproduzida por estas imagens, e aqui o que nós nos apercebemos é uma coisa, que não interessa que existam milhões de fotos de milhões de raparigas no Instagram, porque no final só há uma rapariga no Instagram, que é a rapariga, a mulher objeto. Porque no fundo todas elas têm algo igual, elas servem única e exclusivamente para servir o desejo sexual masculino. Portanto, estas fotos, elas servem para promover a desejabilidade das mulheres. O movimento feminista andou a lutar durante décadas para que as mulheres pudessem ser algo mais do que objetos sexuais. E neste momento o que nós temos é este backlash, ou seja, as mulheres que estão nas plataformas digitais, elas são objetos sexuais muitas vezes através da auto-objetificação, porque nós vivemos neste momento uma propaganda tremenda por parte, seja da própria academia, por parte da publicidade, por parte da cultura pop, de que as mulheres são emancipadas, as mulheres valem alguma coisa, única e exclusivamente se forem sexualmente desejadas. E é por isso que as influências de sucesso, aquelas que existem e que ganham efetivamente dinheiro nestas plataformas, ser influencer, antes de mais, pressupõe 3 requisitos. Uma influencer de sucesso é ser mulher, rapariga jovem, corresponder a um determinado tipo de feminilidade, essa feminilidade que depois vai servir de modelo para as raparigas que também vêm que participam nessas plataformas, ou seja, há um determinado tipo de corpo que é aceite e que é promovido, e nós andámos aqui a combater para que as mulheres pudessem ter o corpo que quisessem, mas agora nós sabemos que há um tipo de feminilidade que afinal todas nós temos que ter. Elas têm que ser bonitas, porque ser mais ou menos também não chega, mas também não chega a ser só bonita. As mulheres têm que ser pornificadas, elas têm que ser sexy. E é por isso que na indústria dos influencers o que cresce sobretudo é fitness e beleza. E estas mulheres, mesmo para vender um produto qualquer de proteína, o tipo de foto que é publicada é uma foto altamente sexualizada, ou seja, nós estamos a ver na cultura popular, ou seja, nós estamos a ver, digamos, na nossa vida normal, a importação de conteúdo pornográfico.
para o tipo de imagética que nós criamos. Tal como as atrizes pornográficas, no fundo, não interessa quantas é que existem, todas elas fazem o mesmo papel, que é serem violadas por homens, também estas mulheres, no fundo, elas são todas a mesma e são todas o mesmo tipo de mulher bonita. Portanto, nós aqui temos que ter muito em consideração que nós hoje temos que perceber que esta violência sexual que é praticada para com as mulheres, não estamos apenas a falar de componente física, que ela continua a existir, a violação, como nós sabemos, estamos também a falar da sua componente digital, ou seja, a tal violência sexual com base em imagens. E esta pornificação das mulheres, hoje em dia, provavelmente, há muitos fenómenos que poderíamos aqui avaliar, mas são sobretudo dois que eu gostaria aqui de exemplificar, que é, antes de mais, esta promoção completamente desregulada e normalizada daquilo que chamamos que é a cultura da violação. Poderíamos aqui falar muito sobre o que é a cultura da violação, obviamente, mas antes de mais perceber uma questão, que é, nós hoje não temos educação sexual, nós temos pornografia. Portanto, falar de preservativos e de menstruação na escola não é educação sexual. Portanto, os jovens vão efetivamente procurar imagens, procurar informação, procurar influências àquilo que está disponível. O que está disponível é a pornografia. E os filmes pornográficos não representam nem sexo real, nem propriamente algo que se pudesse parecer com sexo prazeroso. A pornografia é a prostituição filmada. A pornografia, aquilo que promove, é atos de violência contra as mulheres, violência esta que fica online ad eternum, que nunca mais é removida, porque é difícil me retirar estes vídeos das grandes plataformas, é uma batalha que nós individualmente nunca vamos conseguir vencer. Portanto, o que nós temos é jovens, cada vez mais jovens, a verem estes filmes, porque não têm outra forma de acessar a sexo, porque não falamos sobre sexo, e jovens a quererem reproduzir depois nas suas relações afetivas ou sexuais com raparigas as imagens que vêem em pornografia. E tanto que aqui há 2 dias saiu uma notícia de um jovem de 13 anos que tinha obrigado a colega de 15 a fazer-lhe sexo oral. De forma forçada, obviamente. Não me parece que um rapazinho de 13 anos vá pensar na sua cabeça por si mesmo como é que isto se faz. Ou seja, ele viu isto na pornografia. E isto na pornografia é visto como sendo um comportamento perfeitamente normal entre homens e algo que as mulheres eventualmente até desejam, porque todas as mulheres querem ser violadas. Portanto, nós temos que perceber qual é o impacto que a pornografia está a ter nos jovens e, sobretudo, nas raparigas jovens, porque são elas as vítimas da violação que sofrem, porque os rapazes, o tipo de sexualidade que lhes é ensinada é a mesma que na prostituição. O homem submete, a mulher é submetida. E depois aqui também pensarmos não só a nível de violência sexual física, mas também violência sexual que depois é partilhada online. E é por isso que aqui é muito importante, hoje em dia, desmistificarmos aqui a ideia de que se as jovens, se elas próprias não colocassem imagens suas online tão sexualizadas, se as jovens não se predispusessem elas próprias quase a ser vítimas, isto não aconteceria. Esta discussão não faz sentido hoje em dia, porque a inteligência artificial e o tipo de tecnologia que nós hoje temos, tal como, por exemplo, os deepfakes, para quem não sabe, um deepfake é uma tecnologia que permite que imagens de pessoas reais possam ser adulteradas e colocadas sobre outras imagens. Ou seja, uma imagem minha perfeitamente normal, a minha cara ou o meu corpo pode ser utilizada para criar um vídeo pornográfico que é perfeitamente realista, ou seja, parece que quem está ali a fazer aquele vídeo sou eu, mas no fundo não sou eu, é a minha imagem que está a ser adulterada. Portanto, não interessa se as raparigas efetivamente se auto-objetificam ou não, o que muitas vezes nós sabemos que acontece, porque há esta propaganda toda social da objetificação das mulheres, mas qualquer imagem nossa que esteja hoje na internet pode ser utilizada para fins pornográficos, para fins comerciais, sem que nós alguma vez tenhamos dado esse consentimento. E nós provavelmente nem sequer vamos saber que essas imagens estão a ser utilizadas, até ao dia que alguém nos diz, eu vi a tua cara no Pornhub. Portanto, é aí que nós descobrimos que as nossas imagens estão efetivamente a serem comercializadas. E, por exemplo, existe neste momento no TikTok uma trend, que é a TikTok Porn Juxtaposition, que é a justaposição de vídeos pornográficos do TikTok, ou seja, as raparigas têm uns vídeos que vão para lá dançar, mais sexy ou menos sexy, e esses vídeos são depois justapostos com outros vídeos de homens que se estão a masturbar enquanto elas estão a dançar ou a fazer alguma coisa, e depois esse novo vídeo, que é a imagem da rapariga a dançar, do rapaz ou do homem a masturbar-se, é depois partilhado em grupos online para que outros possam masturbar. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a fazer victim blaming, a pensar qual é que é o papel das mulheres. Elas não têm papel nenhum. Portanto, qualquer uma de nós amanhã pode ser uma vítima de violência sexual com base em imagens. Teresa, desculpa interromper-te porque está a ser muito interessante. Mas... Eu vou terminar já rápido.
Outra questão também aqui que é importante hoje pensarmos é nesta banalização, como a Diana já falou, esta glamorização da prostituição como um trabalho como outro qualquer. E esta glamorização está a ser feita sobretudo, e nós sabemos, no mundo anglo-saxónico, nas universidades. A Universidade de Leicester, no Reino Unido, inclusive já preparou um pequeno kit para sex work, ou seja, as suas alunas que querem efetivamente praticar sex work, sabendo como é que o podem fazer, como é que podem ser prostitutas e como é que os professores as poderão apoiar. Ou seja, nós temos que perceber que isto não é inocente. Existe efetivamente uma propaganda, existe uma coordenação total para fazer com que as raparigas entrem na prostituição. E sobretudo quando pensamos em políticas neoliberais, quando pensamos no desemprego, quando pensamos na precariedade, quando pensamos que o ensino não é gratuito, o que nós estamos a dizer às raparigas é: se tu hoje queres estudar, muito bem, mas então tu amanhã vais ser uma prostituta com um curso universitário e a universidade está aqui para te apoiar. É isto que nós estamos hoje a ver. E o que nós queríamos então deixar como palavra final é: compete ao movimento feminista ir contra a maré, partir pedra e atacar diretamente a indústria do sexo. Porque se nós não o fizermos, ninguém o fará e esse é o nosso papel. É o movimento feminista que vai liderar esta luta contra a dominação masculina. Obrigada.